várias questões para entrar com a naturologia no SUS, tá? E toda a fala do Daniel é muito importante porque ela casa bastante com algumas das dificuldades e tudo que ele colocou de avanços, as coisas que a gente precisa construir e coisas que a gente está construindo, também ajuda a fomentar também esse outro lugar. Porque, como o Daniel falou, ele também quer um emprego de professor por 10 mil reais numa cidade pequena. Mas também existe a possibilidade de eu ganhar pelo menos 5 mil, 6 mil reais trabalhando no SUS, com estabilidade. Seja em São Paulo, seja no interior de São Paulo, seja em Santa Catarina, não importa. Existe a possibilidade. Tá? Então, a partir de várias construções, várias discussões que esse GT foi tendo, aí depois a gente estruturou, entendeu que a gente precisava de uma estrutura maior, mais nacional. Então a gente construiu e lançou no Congresso de 2019, se eu não me engano, a Rede NautoSUS, tá? Que é um coletivo com uma estrutura diferenciada, feito de profissionais de naturologia para o pessoal para a naturologia. Tem estudantes também, vocês podem participar também. E a ideia, a partir dessa força política, né, essa força conjunta de profissionais, a gente conseguir angariar cada vez mais espaço para a naturologia dentro do SUS. E tem várias formas de fazer aqui. Eu não vou adentrar porque senão eu vou falar mais do que o Daniel, né? Então, isso fica para outro momento. Mas eu vou falar um pouco das coisas que a gente construiu nesse meio tempo, né? Desde o lançamento da rede, depois com a primeira grupo gestor, porque a rede é estruturada a partir de grupos gestores, um para cada macro região do país, né? Na verdade são dois, porque tem o vice, né? E esses cargos são rotacionados, né? E eles ficam responsáveis por estruturar, pensar em ações, vamos dizer assim, acho que faz mais sentido, ações da naturologia para que isso avance no SUS. Para quem não sabe, não sei se todo mundo está aqui ciente, o SUS ele tem uma questão muito forte de regionalização, ou seja, cada região, cada lugar do país vai ter características muito diferentes. Então, a forma como a gente vai poder adentrar, né, começar a participar dentro do SUS, vai ser muito diferente em regiões diferentes e às vezes em cidades. E no caso aqui de São Paulo, em bairros diferentes já é uma coisa totalmente diferente. E as formas também de participar, de estar junto também são muito diferentes. Tá? Então, vamos com algumas coisas. A primeira formação, ela começou basicamente ano passado, né, a primeira gestão, e então as ações são bem recentes e eu vou falar mais das ações que a gente teve aqui no Sudeste, porque eu faço parte do Sudeste e eu tenho os dados do Sudeste. Tá? Como é que passa esse negócio? Não precisa falar para lugar nenhum. Então, a gente já está há muito tempo, antes até mesmo da rede, a gente já está participando, por exemplo, um dos primeiros lugares que a gente teve acesso do SUS foi através do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Que, como o nome já diz, é um programa de saúde do adolescente. Tá? Então, a gente tem várias ações em várias unidades, né? Esse programa ele tem várias unidades. Todo mundo conhece a Unidade Básica de Saúde, né? Uma UBS, né? Sim? Imagina uma UBS, só que só atende adolescente. Tá bom? É basicamente geral, essa é a estrutura da maioria das unidades do Programa de Saúde do Adolescente. Então, a gente já tem essa ação há mais de 10 anos. Se eu não me engano, há 10 anos. O Igor, qualquer coisa, pode me corrigir, do tempo. Então, isso é uma ação que já vem antes e a gente tentou cada vez mais expandir, ir para outras casas. Teve casos que a gente começou e depois parou, né? Então, aqui, por exemplo, a ação de saúde mental dos adolescentes profissionais na Casa do Taboão da Serra, que a naturóloga Nalva participou. Tá? Foi uma das ações de aproximação. Próximo, vai, vira. Aqui a gente tem algumas ações que aconteceram na Casa do Adolescente de Pinheiros, que é a principal casa que a gente atua, e também a principal casa do Programa de Saúde do Adolescente, né, a casa modelo. Então tem várias ações, a gente está lá desde fazendo atendimentos individuais, como também rodas de conversa, que é uma metodologia, em vez da pessoa, do adolescente, dos pais ficarem lá sentados esperando o médico atender e mexendo no TikTok, a gente pode conversar sobre algumas coisas interessantes desse meio tempo. Então a gente tenta usar esse tempo para isso, né? E várias vezes a gente tem, lá, por exemplo, na casa do adolescente, a gente também tem uma horta medicinal, que a gente leva, às vezes, o adolescente para lá, apresenta algumas plantas, né? A gente às vezes faz uma roda lá, né?
E também, às vezes, tem alguns programas que a gente eventualmente vai fazendo, como programas de yoga com os adolescentes. Teve uma época que teve um grupo de teatro lá também, que a gente ajudou, né, um grupo LGBT. Oi? Teatro em inglês. Teve um grupo LGBT, LGBTQIA+, né, também. Então, tem várias estruturas que acontecem lá. Não vou alongar muito aqui, o programa é já ativo, eu já falei várias vezes do programa aqui, a nossa ação lá. Eu fui supervisor durante um bom tempo lá. Atualmente a gente está reestruturando, então estou mais ou menos num cargo como se fosse diretor de estágio, né? O Igor é o coordenador de estágio da naturologia. E aqui, então, que eu falei, a gente teve um grupo, né, uma resenha sobre gênero e diversidade, né, com a galera de um projeto que a gente fez parceria lá na Casa do Adolescente, então a gente participou com algumas atividades com eles. Eu montei esses slides muito rápido, gente, que eu estava correndo, então eu nem lembro direito como eu coloquei. Além das unidades da Casa do Adolescente, a gente também tem o estágio no Terça Rosa, tá? Que é um programa dentro do Hospital Pérola Baiton, que é o hospital referência de saúde da mulher aqui do estado de São Paulo, que vem mulheres do estado inteiro passar lá, né? Então a gente tem uma equipe lá também que atende toda terça-feira. Além disso, também a gente tem uma equipe no Hospital das Clínicas, também na área de ginecologia, que também atende as meninas. Tá? E são realidades totalmente diferentes. Uma coisa é o nosso atendimento, por exemplo, na Casa do Adolescente, que a gente faz um atendimento mais ambulatorial, né, volta a cada 15 dias, semanal, tudo mais. Agora, por exemplo, no Terça Rosa ou no programa de ginecologia no HC, como são programas de referência e são do Estado, vem meninas do Estado inteiro. Normalmente elas não voltam semanalmente, né, por uma série de questões. Então, é um tipo de trabalho que a gente tem que fazer lá que é muito mais pontual. Muitas vezes a gente não consegue ter essa recorrência de ela vai voltar daqui 15 dias, eu vou continuar o atendimento, não, eu tenho que fazer algum tipo de acolhimento, algum tipo de aporte com aquela adolescente naquele dia, se ela se abrir para mim, porque às vezes nem todas elas querem passar com a gente, né? Então, para mostrar também que tem outras formas também de a gente atuar com a naturologia, não quer dizer porque a gente vê a pessoa só uma vez que a gente não pode fazer nada. E aqui, novamente, Casa do Adolescente, que como lá é a casa de referência, às vezes vem a TV Globo, acontece reportagens, a gente faz outras ações maiores, né? A gente tem uma certa liberdade, a gente conseguir atender, por exemplo, na horta ou nos jardins que tem lá. Claro, eu não vou fazer uma acupuntura com a menina na horta, mas dá para ter uma conversa, dá para fazer uma aurícula, dá para fazer uma reflexo na mão, né? Então, uma realidade que a gente tem muito no SUS, não só nas casas adolescentes, mas isso no SUS geral, e é uma das coisas que a gente tem que estar atento se a gente quiser adentrar o SUS, é que existe uma grande falta, não só de verba, mas de espaço físico. Então, assim, já está pequeno para a equipe que está lá. E eu vou chegar com eu e mais 4 estagiários, 5 estagiários e tudo mais, para atender. Então é complicado, a gente tem que se adaptar, os próprios profissionais muitas vezes têm que se adaptar. Então a gente busca essa versatilidade, tá bom? Novamente aqui, outra questão da Casa Adolescente porque a gente tem muita coisa, a gente está muito tempo lá, então coloquei muita coisa aqui. Tá. E aqui, a ação na Casa Adolescente do Taboão da Serra, que agora com a Naturóloga Nalva a gente começou a ter uma ação mais permanente lá, ela vai toda sexta-feira, se eu não me engano, qualquer coisa nova que você acredita, me corrige, tá? Então é mais um lugar que a gente está lá presente. A gente faz uma ação, qual que é o ponto? Isso aqui. A gente faz uma ação, normalmente, que é muito interessante, a gente normalmente trabalha bastante com os funcionários de início também. Porque, de novo, temos uma questão de espaço, tem uma questão de tempo, eu vou chegar lá com mais gente para apertar naquele lugar, eu preciso fazer com que essa equipe entenda que a gente está lá para ajudar, a gente está lá para participar, facilitar muitas vezes a vida deles, né? 10 minutos. E até muitas vezes nem sabe que existem as práticas, que existe a naturologia.
tudo mais. Então a gente tem que se apresentar, então a gente atende eles, porque eles também estão surtados, que nem a maioria da gente. Tá? Então a gente normalmente faz essa ação de, vamos primeiro atender os funcionários, vão ver, vão achar interessantes, muitas vezes propõem até outras formas da gente atuar lá dentro. Né? Roda de conversa guiada lá com mulheres no Perola Python, né? Vamos lá. Aqui, isso aqui que eu queria. Um ponto que eu queria colocar que é muito importante. Eu tenho formação em gestão, então eu tenho que olhar em formas de gerir também. Né? Então, uma coisa que é muito importante, a naturologia é legal? A naturologia é legal, muito bom. Mas quanto que a gente consegue fazer? A gente tem, sei lá, uma equipe de 4 pessoas, 3 estagiários e um supervisor. Quantos atendimentos eu consigo fazer? Se eu ficar lá. Isso vai mudar alguma coisa? Eu vou reduzir fila? Ou é só mais uma coisa empurrando lá, tendo espaço, ocupando espaço, né, gastando às vezes dinheiro da unidade e tudo mais? Vai fazer alguma diferença? Diferença também tem isso, tem esse ponto, mas muitas vezes a gente precisa levantar. Então, muitas vezes eu pego muito desses lugares aqui do número. A gente faz, né, a gente já chegou a fazer 300 atendimentos com uma equipe de 4 pessoas, sendo que um era supervisor, no caso era eu, e a gente não atendia. Eu não atendia, só os estagiários atendiam. Isso aqui são 300 atendimentos, mas assim, em 4 horas semanais, durante um ano. É bastante coisa. É bastante adolescente sendo atendida. Um atendimento de 1 hora? Não, não dá para ser 1 hora. Não tem como. Tá? Porque senão, se a gente está lá 4 horas e eu vou atender 1 hora, cada menina eu vou atender 2 por dia. Porque mais ou menos uns minutos para eu chegar, para me preparar, mas os minutos para eu sair, eu não consigo atender 3, não consigo atender 4. Eu tenho que atender umas 2, talvez uma terceira ali um pouquinho menos. Então, quando a gente vai conversar com o gestor das unidades, quando a gente vai propor, a gente vai falar de crescimento da naturologia, a gente tem que falar também das possibilidades. A naturologia é muito boa, tudo mais, mas eu preciso de um atendimento de 2 horas para fazer alguma coisa. Tudo bem, na clínica sua, particular, isso pode ser uma realidade, pode ser uma coisa que funcione bem. No sistema público, eu preciso de números. Eu preciso mostrar que eu consigo ter uma diferença e uma atuação muito importante lá. Então, aqui uma ação que a gente teve com as mulheres com deficiência na UBS Caxingui, no Butantã, né, falando sobre questão de sexualidade, sobre os preconceitos que muitas vezes elas sofriam em relação à questão, né, em relação à vida sexual e tudo mais. Eu vou tentar não me alongar muito. Aqui uma roda de conversa que o Igor conduziu lá na Casa do Adolescente de Boimirim, que era uma unidade também que a gente fazia aproximação, tentava estar com constância. Tá, percebe aqui que eu falei, a gente estava numa área externa aqui, o Igor. Mas tem lá dentro tudo mais. Sim, mas normalmente a gente tem que adaptar aquele espaço para fazer outra coisa. Então a gente pode usar, tá sol, vamos lá fora, vamos puxar a cadeira. A gente não tem estudo falando que faz bem ficar no meio natural? Então por que eu vou ficar numa sala branca, conversando com o pessoal sobre saúde, sobre importância de natureza, se eu tenho um canteiro lá fora? A gente pode, mas é sujo, não sei o quê. Sim, mas a gente precisa adaptar. Tá? Aqui a apresentação novamente natural da Nalva. Só a Nalva me mandou fotos do negócio. Por isso tem a cara dela tudo pelo lugar. A Nalva fazendo a apresentação do secretário de saúde lá da Taboão da Serra, tá? Então ela levando a naturologia, explicando para conseguir implementar melhor lá a naturologia lá na cidade de Taboão da Serra. A gente tem uma facilidade com cidades menores. É mais fácil de levar a naturologia, é muito mais simples, em geral, do que você fazer isso na grande São Paulo. Para vocês terem uma noção, do último levantamento que eu tinha, São Paulo, cidade de São Paulo, esquece grande São Paulo, ABC, etc. e tal. Cidade de São Paulo tem cerca de 14 milhões de moradores. Chuta quantos moradores tem no estado de Santa Catarina? 6 milhões e pouco. Na cidade de São Paulo você tem mais do que o dobro de pessoas do estado de Santa Catarina. Então, como é que eu vou colocar a naturologia dentro do SUS, colocar para a cidade de São Paulo, para 14 milhões de pessoas? Quantos naturólogos nós temos formados aqui em São Paulo? Atuantes. Formados é uma coisa, atuantes é outra. Né?
Então, quantos nós temos? A gente consegue atender esse contingente, a gente consegue reduzir fila numa UBS, que é lá no extremo leste de São Paulo, lá no extremo sul, lá em Parelheiros, né? Lá em Itaquera, porque são esses lugares que a gente vai precisar, né? Principalmente. A gente teve, durante um tempo, quando eu trabalhei na IB, como preceptor. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, preceptor é quem cuida do estágio lá. Não é professor, ele só está lá supervisionando o estágio. Então eu fiquei como preceptor na IB de 2018 a 2019. Não, 2019 a 2020, desculpa. E aí eu cuidava dos estágios externos, que eram nas UBS. Uma dessas UBS eram a UBS lá no bairro do Aricanduva, que é na parte leste aqui de São Paulo, que é uma região um pouco mais pobre. Na hora de dividir, como é que a gente vai? Tem esse estágio aqui na Aricanduva, que é um pouquinho difícil de chegar, e tem esse estágio aqui, que é lá, ali perto da Paulista. Qual vocês querem? Eu quero ir pro lado da Paulista. Tá bom, mas aqui a gente tem uma UBS que atende 50, 60 pessoas por minuto, e você tem uma unidade aqui que atende 2 por hora. E não faz sentido eu te colocar lá se eu preciso de gente aqui. Né? Então a gente foi lá, cada unidade que eu falei tem as suas características, tem as suas realidades, a gente precisou tentar atender. Como é um bairro mais pobre, né, aí existe uma tendência da natalidade ser mais alta. Ou seja, e aquela unidade, por sorte ainda, era a única que tinha pediatria na região inteira. Então era empinhado de criança lá. Então a gente tinha que tentar. Mas a gente é mais idoso, vem bastante, é legal trabalhar com idoso. Mas está empinhado de criança aqui. Tinha criança correndo na sala de atendimento. Como faz sentido a gente fazer muita coisa com idoso com criança? Provavelmente a unidade quer que a gente faça alguma coisa com isso. Então a gente tem que se adaptar. Né? Outra questão também de adaptabilidade, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso quando a gente vai para a prática em questão de se adaptar para o SUS. Muitas vezes a gente tem um problema muito grande, por exemplo, com a acupuntura. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente aprende bastante em medicina chinesa, o pessoal gosta bastante de acupuntura. A gente tem um problema muito grande de levar a acupuntura para a unidade. Né? Porque a gente tem uns médicos aí que acham que a acupuntura é deles. E aí, se tem um médico acupunturista na unidade, aí já começa uma briguinha. Não, mas quem são vocês? Mas essa sala aí não está adaptada para isso. Eu falei, meu filho, a sala de emergência não está adaptada para emergência, mas aí se a gente ficar nesse rolê, nada acontece aqui dentro. Mas não está adaptado para a acupuntura. Tá bom, não vamos fazer acupuntura com agulha. O que a gente vai fazer? Não sei, pressiona o ponto. Coloca luz. Não sei, vamos criar outras oportunidades. Posso usar moxa? Olha, eu não sei se você já sentiu o cheiro de moxa, mas parece muito uma outra erva que a gente já falou muito hoje. E aí até você explicar numa unidade de saúde que roda a gente direto, que aquele cheiro é moxa e não é maconha, você é estagiário de um programa que não faz parte da unidade, que já temos nossa cara de natureba, vai ficar um pouco difícil. Então eu acho melhor a gente não usar moxa. Se for com adolescente, ainda por cima, se estiver atendendo, piorou ainda, né? Então, a gente tem que fazer essa adaptação. Mas o mocho é muito legal e tudo mais. Sim, mas a gente está num sistema muito grande. E a gente tem que adaptar para a realidade do sistema, né? Vamos lá que eu tenho mais coisa aqui. Programa Cuidando de Quem Cuida, que foi ação voluntária lá na UBS Caxingui também, que a gente teve, junto com o pessoal da Reuninato, né? De novo, o que eu falei, cuidar de quem está lá na unidade é uma forma, né? Não adianta você só chegar lá e falar assim, eu quero atender a população. Está bom, mas quem é você? Você tem que apresentar, você tem que... Às vezes as pessoas sabem o que é massagem, sabem o que é acupuntura, mas acham que, por exemplo, a acupuntura é só para a coluna, massagem é só para tirar dor nas costas e dor de cabeça, né? Muitas vezes, a gente, apesar de não estar falando do SUS, a gente sabe que existe uma política nacional de práticas integrativas. Tem muito gestor, tem muito funcionário que não faz ideia que isso existe. Nessa UBS que a gente foi lá na Aricanduva, na região leste, metade dos funcionários não sabia que existia uma política, eu tive que apresentar para eles. Eles já tinham uma horta. E teve uma época que já tinha o pessoal fazendo aurícula. E eles não sabiam que existia uma política. Né?
Eu juro que eu estou encerrando. Daniel foi, eu também vou. Aqui, primeira é reunião do conselho gestor, que a Nalva está como... Não é gestora, ela está como... Suplente, isso, suplente. Estava buscando a palavra. Isso, tá? Então, conselho gestor, o que é, para quem não sabe? O conselho gestor, normalmente, cada região, aqui em São Paulo, cada unidade, ele tem um conselho gestor que são pessoas da região, moradores da região, formado por pessoas da região, às vezes funcionários também, porque eles moram na região, e eles pensam e articulam quais são as necessidades para aquela regional. Lembra que eu falei que o SUS ele é regional? Então, esse grupo de pessoas vai pensar, pô, aqui a gente tem uma natalidade muito grande, não faz sentido a gente colocar geriatra e não ter pediatra. Precisamos de mais pediatra, precisamos mais de psicólogos. Então, o conselho gestor ele tem um certo poder político de articular com a subprefeitura ou com a prefeitura, dependendo da região, para que se garie recursos e profissionais para aquela regional. Então, aqui é um grande lugar que a gente pode adentrar, porque se a gente adentra aqui no conselho de gestores, apresenta a naturologia, ou se a gente é lá e fala, ó, a naturologia consegue fazer isso, 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 consegue ajudar nesse ponto, é uma via da gente conseguir estar dentro do SUS de uma forma mais regionalizada. As cidades que têm naturologia lá com concurso, etc e tal, trabalhando mesmo, normalmente foram para o conselho gestor e para mostrar trabalho. Mas para isso, de novo, eu preciso de dados. Ah, tá, mas quanto um naturólogo pode atender? A gente vai botar aqui, mas como é que funciona isso aí? Ah, ele atende assim, assim, assim. Tá, mas quanto é que ele consegue fazer? Porque, de novo, a gente está trabalhando com toda a população. A gente precisa de números. Tem um monte de... Não sei se vocês já foram em UBS, mas normalmente ela está lotada. Né? Então a gente precisa mostrar que ó, a gente consegue trabalhar nisso, a gente consegue ter uma ação muito forte de reduzir fila. Porque o senhorzinho vai lá, está indo na UBS toda semana para tratar da dor, a gente começa a fazer a aurícula, eu tiro ele da fila do médico. Ele não está, porque estava indo lá toda vez para pegar a receita de um remédio que só vai esconder o sintoma e só que está tudo lá. Eu consigo tratar isso de uma forma mais barata e mais rápida. E eu ainda tiro o cara da fila. É um a menos na fila. Né? Eu juro que eu estou terminando. Eu me empolguei. Eu posso, né? Eu sou presidente, né? Brincadeira, não, gente. Eu não vou fazer vocês perderem o ônibus. Descoberta de Manu. Essa é outra coisa também muito legal que a gente conseguiu esse ano. Na verdade, naturólogo Igor e naturólogo Ananda, elas desenvolveram junto com... qual o nome do político Igor? Eu esqueci o nome dele. Flávio Serafim, lá no Rio de Janeiro. Eles desenvolveram uma cartilha para adolescentes sobre autocuidado e naturologia para jovens. Uma HQzinha. Olha que bonitinho. E é a descoberta de Manu, não é da Manu, não é do Manu. Isso. Eu ia falar aí, calma. Deixamos aqui de Neto, né? Eles deixaram, mas eu não fiz nada aqui. Então, sobre os avanços, mas isso aqui para distribuir na escola. Tá falando um pouco de naturologia, tá, mas a gente foca mais no processo de que é a adolescência. Quais são as coisas, que ferramentas ela pode ter na mão dela, sem ela precisar ir no médico, alguma coisa assim, para tentar pelo menos minimizar isso. Não estou falando que vai tratar, que vai melhorar, que vai curar, mas que vai diminuir essa questão, né, do sentir, né, que eu acho que todo mundo aqui passou pela adolescência, acho que para ninguém que foi exatamente a melhor fase da vida. A mais tranquila, pelo menos. Né? Então tem uma série de coisas. Mas se eu descubro que eu posso, sei lá, fazer um yoga para me acalmar, eu paro de roubar a Neusadina da minha mãe. Né? Então a cartilha vem com essa intenção de mostrar algumas coisas que é um olhar um pouco da naturologia para esse pessoal. Foi criada ano passado? Eu já estou perdido nas datas. Entregue no dia do Natal, tá aqui. Isso, pronto. Foi ano passado, ela foi lançada, entregue no dia do naturólogo, dia 23 de março. Tá? É uma iniciativa do Rio de Janeiro, né? É uma iniciativa no Rio de Janeiro. Tá? Já falei, gente, deixa eu terminar, meu tempo já acabou. Tá bom? E aqui para finalizar a outra ação, porque tem que falar de mim também. Eu falei do Igor, eu falei da coisa, eu falei de mim também. Uma outra ação que não é diretamente no SUS, mas funciona, porque também é uma questão de saúde pública.
É uma ação que a gente faz, todo ano eu já fazia muitos anos que eu já fazia essa ação. Todo ano tem um enturmando Vila Ré Circo Escola. Por que chama Circo Escola? Tá vendo que tem no circo aqui atrás? Então, é uma instituição que faz parte da ACM, tá? E ela é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com crianças e adolescentes. E ela faz atividades extracurriculares. Ou seja, a criança tem que estar matriculada na escola, ela se matricula aqui, tá? É de graça para a criança, e ela vem fazer uma ou duas atividades à escolha dela. Ela se matricula em uma dessas atividades, aí tem o circo, tem futebol, tem música, tem artes, né? Então, e é todo dia, de segunda a sexta, fora do horário que ele está na escola, né? Então, eu participei lá quando era criança, agora da minha casa, isso aí, né? Lá na Zona Leste. Eu participei aqui dos meus 7 aos meus 17 anos, 16, se não me engano. Tá? Então, depois de um tempo começou essa ação cidadania, que é um dia durante o ano que eles abrem para a população, não só para os adolescentes, para os jovens, né? E tem vários profissionais de saúde aqui para atender de forma pontual, mais rápida, tirar uma pressão, pedir a glicemia, fazer uma orientação, tirar documentos também, às vezes fica alguma questão de tirar documentos no Serasa. E aí, depois de um tempo, eu já trabalhei com acupuntura e tudo mais, eu entrei como, vamos fazer aurículo nesses jovens. Na população, né? Não só jovens, todo mundo. Então, lá a gente vai lá e fazia essa ação. E no último desse ano, a gente fez essa ação, eu coordenando a equipe aqui com várias naturólogas lindas, maravilhosas, estudantes, né? Muito obrigado por vocês, parabéns para elas. Aqui, senhora minha mãe, que ganhou o sorteio, mas não estava aqui, essa senhora baixinha aqui, eu tenho que colocar esse ponto. Eu só estou aqui na naturologia por causa dela, porque ela me fez fazer curso de acupuntura porque eu estava vagabundo, não fazendo nada, e aí eu fiz o curso de acupuntura e me apaixonei, né? Então, minha mãe, psicóloga e acupunturista, também começou isso junto comigo, estavam lá fazendo. E aqui, gente, fotos aqui da equipe, o que a gente ofertou? A gente ofertou, além da aurícula, como a gente estava numa equipe maior esse ano, a gente ofertou aurículo, reflexologia podal, né, na mão, e quick message. Podal não, ó, quirodal, podal não, ó. Né? O que a gente fez? Então a gente conseguiu fazer em um dia, 6 horas, né, porque uma hora foi de almoço. A gente fez 91 atendimentos de auriculoterapia, 55 atendimentos de reflexologia, 25 atendimentos de quick message. Né, em 6 horas a gente fez 171 atendimentos com uma equipe de 8 pessoas. É muito, cara. Antigamente a gente era eu e minha mãe só. A gente só fazia aurícula porque são 2 pessoas, era o que a gente podia ofertar. A gente fazia 200 aurículas no dia. Bota aqui, vamos fazer, vai conversando, faz aqui, tá bom, deixa eu tirar, tá. É rápido, tem que ser rápido. Porque a gente está numa ação ali, o cara quer ir embora para almoçar. Mas você não tem interagência, você está fazendo algo sintomático. Sim, eu estou fazendo, mas nessa que ela está falando aqui, que minha coluna dói, que não sei o que lá, eu estou tirando informação e orientando. Mas a senhora já conversou com o seu médico sobre esse negócio aí? Não? Tá. E esse negócio aí no pé da senhora, o que é? Eu acho que a senhora tem que ver. Isso aqui eu acho que é uma úlcera. E essa catarata, como é que tá? Então, eu faço orientação, eu faço educação à saúde. Eu não consigo fazer um atendimento em 5 minutos para fazer 171 no dia, mas eu consigo fazer alguma orientação. Isso faz muita diferença. Isso em população mais carente, principalmente, os caras não sabem normalmente, né? A gente tem, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas é isso. A gente tem um índice muito alto, por exemplo, de amputação peniana, porque homens não lavam lá embaixo. Porque acham que não precisa. E é lógico que eu preciso falar com essa pessoa sobre isso. É lógico que eu preciso falar com algumas senhoras que ela também tem que lavar a vulva dela, porque isso não é errado, não é feio. Eu tenho que falar para uma senhora que está com a catarata lá esperando na fila, para ela buscar outras formas de atendimento. A senhora está com isso aqui, tem hospital escola em faculdade, a senhora sabia disso? A senhora está na fila do SUS há uns 2 anos. Se a senhora tentar na faculdade, talvez a senhora consiga mais rápido. A senhora está esperando há 3 meses psicologia, a senhora está surtando. Essa senhora aqui, estava acabada. Ela trabalhava lá, inclusive. A gente entende também quem trabalhava lá. Ela estava acabadinha, picadinha. A gente orienta e fala assim, a senhora precisa de um psicólogo.
Ah, mas eu tenho para pagar. Tudo bem, tem no SUS a gente sabe que é fila, mas ó, tem na faculdade em Bigurubi, tem na Mackenzie, qualquer faculdade que tem curso de psicologia tem psicólogo atendendo. Ou a R$5 ou de graça. Mas não sabe, porque não tem acesso à informação. Então a gente faz esse trabalho também, tá? Que vai muito além da própria prática aqui. A prática muitas vezes vai ser uma desculpa para a pessoa estar lá com você esses 5 minutos. Claro que ela vai relaxar, claro que vai melhorar algumas coisas. E é muito engraçado, eu já estou terminando, é muito engraçado, vem as crianças e tudo mais, vem o pessoal, e é anual, né? Aí vem aquela pessoa, oi, doutor, lembra de mim? Eu falo, não, minha senhora, não lembro. Não, você me atendeu ano passado e ano retrasado. Eu vim aqui de novo para a senhora ver aqui esse negócio aqui, mas se eu passei em atendimento, não passei não. Menino, eu vou passar no atendimento. Aí, eles lembram da gente, eles voltam, né, criam um vínculo e ele te ouve mais porque ele criou um vínculo com você, porque você deu uma informação que muitas vezes ninguém nunca olhou para aquilo. E você em 5 minutos, não importa se é 5, 1 hora, 2 horas, se você tem interagência, você olha para a pessoa. Tá bom? Fazer o que se tem com o tempo que se tem. Tá bom? Então é isso, gente. Já prolonguei demais. Muito obrigado. Espero que isso alimente vocês para projetos. Quem quiser alguma coisa, orientação de como fazer no SUS, serviço social, alguma coisa, fala comigo. Eu tô aí. Eu dou uma ajuda. É isso. Chega. Muito obrigada, Alain, por ter nos